Oi, pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Pois é, estamos de volta para falar um pouquinho hoje sobre outro assunto da língua portuguesa chamado colocação pronominal. Pois é, você sabe qual é esse assunto? Então acompanhe com a gente após a vinheta. Então, pessoal, eu sou o professor Raimundo Poeta e você já conhece o nosso canal? Tem vídeos bem legais sobre língua portuguesa e literatura. Aproveita então e se inscreve no canal e deixa, claro, aquele like que fortalece e ajuda muito o nosso trabalho. E, obviamente, ajudará também outras pessoas. Mas vamos falar hoje sobre colocação pronominal. E muitos de vocês devem estar se perguntando, o que é colocação pronominal? Bom, para isso, nós iremos para o nosso quadro, onde iremos comentar justamente sobre o que é esse assunto. E a gente entende que colocação pronominal nada mais é do que a colocação do pronome oblíquo em relação ao verbo. Por quê? Você deve lembrar das aulas de língua portuguesa que o pronome pessoal do caso oblíquo ele não pode ocupar a posição de quê? De sujeito. Ele só pode ocupar a posição de objeto. Em virtude disso, se ele só pode ocupar a posição de objeto, ele nunca deve estar em uma posição em relação ao verbo que possa causar algum tipo de confusão referente à sua flexão. Além do que, existe uma questão estética dentro da língua portuguesa que faz com que a posição do pronome oblíquo em relação ao verbo possa causar um som, vamos lá, desagradável. Seria essa uma palavra mais ou menos aí próxima da ideia que a gente vai poder entender nessa questão de colocação pronominal. Com base nisso, a língua portuguesa estabeleceu algumas regras quanto à questão da colocação pronominal. Aliás, vamos começar na nossa explicação aqui, justamente falando sobre essa questão da colocação do pronome. Tá? Aliás, não estranhe, quando meu olho abaixar é porque eu estou olhando para o mouse e para a nossa tela digitalizadora, e aí a gente volta com atenção. Mas então, observe esses dois exemplos de frases que eu coloquei aqui. A primeira frase que eu tenho é: entregou-me os documentos do processo. Você vai me perguntar, beleza, professor, onde é que está o pronome oblíquo? O pronome oblíquo se encontra aqui. Essa posição seria após o verbo. Vocês percebem que o verbo está na frente, entregou, e o me está ligado e separado para ele por meio de um hífen. Pois bem, quando eu falo de entregou-me os documentos do processo, eu estou falando do quê? Da utilização de uma colocação pronominal. Só que comumente nós ouvimos as pessoas utilizarem o contrário. Elas geralmente têm a mania de falar me entregou, ou seja, colocam um pronome oblíquo antes do verbo. E aí? Está certo ou está errado? Bom, nessa situação específica, a gente vai perceber que o primeiro caso ele está ok, ele está correto. Porém, o segundo caso ele está errado. E por que o segundo caso está errado? Porque dentro das regras gramaticais que nós conhecemos, uma frase nunca pode iniciar com o uso de um pronome oblíquo. Ou seja, o pronome oblíquo ele não deve aparecer na frente de um verbo no início de uma oração. Isso é uma regra estabelecida. E muito embora no nosso dia a dia nós tenhamos o costume de muitas vezes fazermos uso do pronome oblíquo antes do verbo, inclusive isso não é uma coisa da agora. Em 1924, o grande poeta Oswald de Andrade ele já fazia um poema que ele dizia dei-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira diz todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Isso é justamente essa situação que a gente está vendo ilustrada nesses dois exemplos aqui. Ou seja, no nosso coloquialismo, é comum que utilizemos me entregou os documentos do processo, ou me dê 2 pães, me dê um refrigerante, coisas do tipo. Mas as regras gramaticais, elas estabelecem que nós devemos fazer o quê? Em início de oração, colocar o verbo e o pronome em seguida. Vocês vão ver que existem 3 casos de colocação pronominal. A ínclise, que é esse caso primeiro que a gente está vendo aí, onde o verbo ele é sucedido pelo pronome oblíquo.
A gente tem a próclise, que é o segundo caso, que é quando o pronome oblíquo vem na frente do verbo, porque sim, existem situações que a língua portuguesa permite que o pronome oblíquo venha antes do verbo. E nós temos ainda um terceiro caso, que é a mesóclise, que é quando o pronome oblíquo se encontra no meio do verbo. No meio do verbo, professor, calma, relaxe, respire, concentre o que, e aí daqui a pouco a resposta virá. Preste atenção na explicação, que tudo se esclarecerá. Olha para cá. E aí eu venho agora com o primeiro caso que nós vamos estudar quanto às regras gramaticais da língua portuguesa, que se trata da nossa querida ênclise, tá? E o que seria a ênclise, meus filhinhos e meus amores? Bom, a ênclise seria, como eu falei a vocês, quando o pronome oblíquo se encontra após o verbo. Olha que legal, se encontra após o verbo. E nesse caso, como nós vimos, ele vai ter que estar ligado por um hífen. Gente, eu não vou aqui ficar especificando caso por caso, porque na verdade isso ocorre na maioria dos casos. Eu diria que 85 a 90% dos casos de colocação pronominal obedecem obrigatoriamente regra de ênclise. Então você tem que colocar a ênclise, tá? Então, olha aqui o exemplo. Encontrei-a na estação de trem. Veja bem, é aquela situação que eu ilustrei para vocês lá no assunto anterior. O verbo encontrar, ele está no início da oração. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar o meu pronome oblíquo depois do verbo. Ou seja, o pronome oblíquo ele tem que vir depois do verbo. Isso seria uma situação de ênclise. A mesma coisa quando eu percebo a situação onde diz indicou-se o responsável pelo ocorrido. É interessante porque nesse caso aqui o pronome oblíquo ele ocupa uma função um pouco específica. Nesse caso aqui seria uma partícula apassivadora. Tá? E o que seria uma partícula apassivadora, professor? É um termo que aparece na língua portuguesa com o papel de levar a frase para a voz passiva. Nesse caso, o verbo indicar teria que ser um verbo transitivo direto, né? Obrigatoriamente, verbo transitivo direto. E nessa situação, quem indica, indica algo. Então, no caso, indicou-se o responsável pelo ocorrido, o responsável pelo ocorrido foi indicado. Você percebeu que existe aí uma estrutura passiva no meio dessa história. No caso aí, se você está ligado nas regras de voz passiva, ativa e reflexiva, vai se lembrar que essa é uma voz passiva sintética. Já outro exemplo, quando você desenvolve uma voz passiva analítica. Show de bola? Tá tranquilo até agora? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá de legal? Tá de boa? Perceba que não tem dificuldade, gente. É só mesmo atenção. Quanto mais atenção você tiver, maiores as chances. Ah, professor, mas e caso, por exemplo, tiver imperativo? Imperativo você vai utilizar ênclise. Ah, professor, e no meio da frase, eu posso utilizar ênclise? Pode, desde que não haja uma partícula atrativa, que vocês vão ver agora na próclise, não tem problema nenhum, você pode utilizar ênclise. Tudo é questão apenas de quê? De atenção. Só isso. Continuemos a nossa odisseia. E aí agora a gente vai falar da próclise. A próclise, ela ocorre em casos específicos. E que casos específicos seriam esses? Bom, a gente tem três situações chaves quanto a isso aí. Primeiro, presença de advérbio ou conjunção subordinativa, que aliás é meio que óbvio, porque as conjunções subordinativas, em sua maioria, são conjunções subordinativas que levam a orações subordinadas adverbiais. Se você não entendeu essa pegada, numa aula sobre oração subordinada adverbial, você vai entender. Além disso, a gente tem também a questão da presença das expressões que dão caráter interrogativo, ou relativo, ou de ligação conjuntiva. Presença, portanto, de que, quem ou quando. Se apareceu o que, apareceu quem, apareceu quando, é partícula atrativa. Além disso, também a presença de partícula negativa. Não, nunca, jamais. Todas essas expressões, elas fazem o quê? Elas atraem o pronome oblíquo para frente do verbo. E a gente já começa vendo isso aqui na frase, não me interrompas. Ó, o verbo é interromper. Mas observe que apareceu o quê? Uma partícula negativa. Essa partícula negativa, ela é o que nós chamamos na língua portuguesa de partícula atrativa. Então, ela faz com que o pronome oblíquo venha para onde? Para frente do verbo. Ele está flexionando o verbo? Não. Quem está flexionando o verbo aí, se você for atento à flexão verbal, é o tu. Tu não me interrompas. Só que nesse caso em específico,
você vai perceber que o não fez com que o pronome oblíquo saísse do final do verbo, onde ele por regra deveria estar, e viesse para a frente do verbo. Simples, rápido e prático. A mesma coisa observa-se aqui, onde a gente tem um que se você lembrar bem, ele vai ser uma conjunção integrante. Por que eu sei que ele é uma conjunção integrante? Porque eu tenho aqui um pediu, e quem pede, pede algo, verbo transitivo direto. Então ele está introduzindo uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então, nesse caso em específico, pediu que se retirasse. Ó, pediu que se retirasse. Olha o se aqui, a nossa conjunção, ou nosso pronome oblíquo. Ele veio para frente do verbo. E o verbo está aqui. Porque ele foi atraído justamente por quem? Pelo que. O que serviu, portanto, como uma partícula de que tipo, gente? Uma partícula atrativa. E se o que serviu como uma partícula atrativa, automaticamente nós vamos entender que a gente tem um caso de próclise. E no último exemplo, a gente tem assim, ó, quando te vi, saí do jardim da solidão. Nossa, que coisa bonita, né? Quando te vi, saí do jardim da solidão. Quando a gente viu que é um termo com caráter interrogativo, ou, no caso, também adverbial, porque ele indica tempo, e ele fez o quê? Ele atraiu o pronome oblíquo para a frente de quem? Para a frente do verbo. Quando tiver, me lembrou a música do Beto Guedes, que é uma versão de uma canção dos Beatles. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Ó, coisa linda. Essa poesia, gente, é maravilhoso, maravilhoso. Show? Tranquilo? Tá tranquilo, tá favorável? Dúvidas, perguntas, questionamentos, indagações? Deixem nos comentários. Vamos para o nosso último slide, a nossa última explicação, que é a mesóclise. E a mesóclise, que é um caso bastante raro, porque ele é muito específico, como vocês vão ver, ele vai ocorrer apenas quando o verbo estiver no futuro, galera. E tanto importa se for o futuro do presente, quanto o futuro do pretérito, viu? Ele só vai ocorrer no futuro. A regra é a mesma da ênclise. Não tem diferença nenhuma. É a mesma regra da ênclise. Só que a diferença é que, ao invés de você colocar o pronome oblíquo depois do verbo, se aparecer o verbo no futuro, automaticamente você vai colocar o pronome oblíquo no meio do verbo. Como assim no meio do verbo? Por exemplo aqui. Invadir-te-ei o barraco. Perceba que o verbo aqui, se eu fosse fazer a flexão, seria invadirei. O que aconteceu? Eu simplesmente peguei esse verbo, quebrei a estrutura do radical com a desinência, joguei a desinência para um lado, joguei o verbo para o outro, e no meio dos dois eu coloquei quem? O pronome oblíquo. Foi isso que aconteceu. Então o pronome oblíquo ele veio aqui no meio. Ó, invadirei. O que é que eu fiz? Invadir-te-ei. Coloquei o pronome oblíquo no meio do verbo. Eu acabei tendo um caso de mesóclise. A mesma coisa aqui embaixo. Receber-me-ia com seus braços abertos. Perceba que aqui eu tenho o verbo receberia. Só que o que eu fiz? Novamente, eu quebrei a estrutura entre radical e desinência, colocando o radical aqui, a desinência aqui, e no meio dos dois eu coloquei quem? O pronome oblíquo. Receber-me-ia com os meus braços abertos. Viu que não tem dificuldade, gente? Colocação pronominal é muito tranquilo. Colocação pronominal é uma beleza. É só mesmo questão de atenção e de, obviamente, responder os exercícios para poder aperfeiçoar o conhecimento e dúvidas nunca mais você terá. Ok? Então, galera, com isso eu me despeço, deixo para vocês um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá, tudo de bom. Tchau!